Eu quero convidar os irmãos agora a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, nós leremos hoje do verso 8 até o verso 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, de 8 a 10. Efésios capítulo 1, de 8 a 10. O texto diz assim: que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém. Que Deus abençoe o texto para a nossa edificação. Irmãos, nós estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios, e nós começamos essa carta alguns domingos atrás, e pegamos agora essa grande sentença que vai do versículo 3 até o versículo até o final do parágrafo, versículo 14, onde eu falei para os irmãos na última mensagem, que é uma sentença que no original, no grego, ela não contém vírgula, nem ponto e vírgula, e nem ponto final. Paulo começou a falar e disparou falando sobre essas, e parece que empolgou quando ele começou a falar, e foi até o final da sentença. E os nossos tradutores aí, que traduziram a Bíblia, se vocês podem notar que eles também não colocaram ponto, então colocaram vírgulas, separando para entendimento da sentença, mas era uma sentença só, longa. E nessa sentença, Paulo fala aqui das bênçãos de Deus concedidas a nós na eternidade. E ele fala que essas bênçãos foram concedidas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós aprendemos que essas regiões celestiais é o lugar onde Cristo está, onde Deus habita, o seu trono, embora Deus seja onipresente, mas nós temos a visão de que Deus tem um trono onde Ele se assenta, de onde Ele governa todo o universo, e nesses lugares celestiais é onde a igreja, que já espiritualmente ressuscitou, está assentada com Cristo no céu, e lá o Senhor concedeu essas bênçãos. Então Paulo diz que Ele já nos abençoou, Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Nós falamos aqui da diferença entre bênção espiritual e bênção temporal ou bênção material, que nós dividimos entre graça comum, que é aquilo que Deus faz a todas as pessoas, como Deus faz nascer o sol, vir chuva sobre maus e bons, e falamos também sobre as bênçãos especiais, que são as bênçãos espirituais, aquelas que foram concedidas apenas àqueles que foram eleitos, escolhidos pelo Senhor, nós cristãos. Então existem bênçãos que é comum a todos, mas existem bênçãos especiais que só caem sobre aqueles que Deus chamou, que Deus salvou. Então as bênçãos da salvação. E Paulo então, a partir do versículo 3, começa a descrever essas bênçãos. E as primeiras bênçãos aqui relacionadas, ele diz que foram concedidas por Deus o Pai. E ele então diz que Ele nos escolheu, para sermos santos e irrepreensíveis, Ele nos predestinou para Ele, e Ele nos adotou como seus filhos, nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Lembra que também falamos que nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus, mas só são filhos de Deus aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 11 e 12, o Senhor fala sobre isso, para a nossa vida. Aí, logo em seguida, Paulo passa a descrever as bênçãos que foram executadas pelo Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho. Então, o Pai concedeu
a bênção da eleição, da predestinação, da adoção. E aí vem o Filho para executar o plano de Deus para a salvação. E aí na última mensagem nós vimos que o Filho nos concedeu a redenção, a remissão dos pecados e o acesso ao Pai. Então primeiro o acesso ao Pai, depois a redenção e o perdão dos nossos pecados. E agora ele continua falando. E o motivo por que Deus fez isso, ele descreveu aqui, que é para o louvor da glória da sua graça. Em outras palavras, ele fez isso para o seu prazer, porque ele escolheu assim, porque determinou fazer isso. E Paulo então continua falando dessas bênçãos concedidas por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Filho. Então Deus fez na eternidade e o Filho vem fazer na história da nossa vida, da nossa salvação. Então dessas bênçãos, primeira, que foi o acesso ao Pai. Então todos nós temos direito agora de chegar diante do Pai em oração, ser ouvido por Ele, adorarmos o Senhor, exaltarmos o nosso Deus, ter comunhão com Ele, E são as bênçãos que Deus nos concede de acesso ao Pai. Deus nos deu a redenção, que foi o pagamento para a nossa libertação do pecado, e Deus nos perdoou os pecados pelo Filho. E tudo isso foi feito, diz o Senhor, por causa da riqueza da sua glória. Então Deus é ricamente em todas as coisas, e a sua graça é a manifestação da sua riqueza, daquilo que Deus é e daquilo que Deus tem para a nossa vida. E ele diz que então o Senhor fez tudo isso para a nossa vida, para nos abençoar, para nos salvar. E como que Deus fez isso? Primeiro, o texto continua dizendo, ele diz assim, que ele derramou abundantemente sobre nós. E o que ele derramou abundantemente sobre nós? Olha o versículo 8, acompanhe comigo no versículo 8, ele diz assim, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Deus derramou sobre nós a sua graça. Irmãos, veja que o texto aqui não está dizendo derramou sobre todos, ele está dizendo Deus derramou sobre nós. Então se Deus escolheu, se Deus predestinou, se Deus adotou, é sobre esses que Deus derramou abundantemente a sua graça. Essa graça, irmãos, é a ideia de que todas as coisas na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, é concedido por meio dessa graça, da graça. Então, desde a nossa escolha para a salvação, até a glorificação, aquele dia que Jesus voltar para nos buscar para a eternidade, e a nossa vida no novo céu e na nova terra, tudo o que aconteceu na história da nossa vida, desde o nosso chamado até o dia em que nós estivermos com Ele na eternidade, tudo isso foi concedido por meio da graça, foi pela graça do Senhor. E Paulo diz aqui que é rica essa graça. Quer dizer o seguinte, irmãos, que nós não temos nada, e tudo que nós temos recebido de Deus. Paulo pergunta assim, que temos nós dado primeiro a Ele para ser restituído? Nada, ele diz, porque tudo provém dEle. Tudo vem de Deus, e Ele primeiro faz a nós, para depois nós podemos agradecê-lo por meio do nosso serviço e da adoração. Então essa graça, irmão, foi derramada na eternidade, e ela foi executada pelo Filho. Então, para a gente ter uma noção melhor, Deus planeja na eternidade salvar, Deus escolheu um povo e planejou na eternidade salvá-lo, e o Filho vem para executar esse projeto, esse plano, esse propósito de Deus. E quando Jesus vem ao mundo para executar esse plano, meus irmãos, Ele vem para cumprir aquilo que era o propósito de Deus, mas Ele vem cheio de graça. Por isso que João, quando fala da encarnação do Filho, diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E ele diz assim, porque por Moisés foi dado a lei, mas por Cristo veio a graça. Essa graça, irmãos, é que possibilita
tudo isso. Então veja, irmãos, Ele nos concedeu redenção, Ele nos concedeu perdão dos pecados, Ele nos justificou, Ele nos chamou, Ele nos deu arrependimento e fé, Ele nos deu o Espírito que nos selou para pertencer a Ele, Ele nos dá santificação e nos dá segurança da salvação até o dia do seu resgate, ou seja, o dia em que Ele vier para nos levar para a eternidade, para estar para sempre com Ele. Tudo isso, irmãos, o texto aqui está dizendo, Ele nos concedeu por causa da sua graça. É nele, em Cristo Jesus, o amado, é que nós temos todas essas coisas, porque Ele fez isso para a sua glória, para a glória da sua graça. Ele fez isso no amado, para que Ele fosse exaltado e glorificado por toda a eternidade. Agora olhe que Ele diz assim, que isso que Ele concedeu foi em sabedoria e prudência. Duas palavras importantes, está aqui no texto. Sabedoria, irmãos, é no planejamento. Quando Deus planejou a nossa salvação, Deus o fez em sabedoria. Sabedoria, irmãos, não é muito mais do que conhecimento. Sabedoria, irmãos, é a capacidade de entendimento, é aquilo que Deus tem. Então a Bíblia diz assim que Ele fez isso porque Deus é totalmente sábio, e foi em sabedoria que Ele planejou tudo a respeito da nossa salvação. Então a nossa salvação, irmãos, ela não aconteceu por causa do pecado. Veja, irmãos, o pecado não pegou Deus de surpresa. O pecado não fez Deus fazer um segundo plano. O pecado não trouxe para Deus uma mudança de atitude que Deus tinha com respeito a nós. Não, irmãos, tudo que Deus planejou para a nossa salvação, Ele o fez em sabedoria na eternidade. Foi na sabedoria que Deus planejou tudo. Então tudo que diz respeito à nossa vida e à nossa salvação foi feito na eternidade com sabedoria. E a segunda palavra, irmãos, é prudência. E prudência é a execução. Então se ele planejou na sabedoria, Ele executou com prudência. E a prudência, irmãos, é a habilidade de governar a própria vida sabiamente. É a habilidade de cuidar em lidar com os seus próprios recursos. Então tem pessoa que é sábia, mas não é prudente, porque não dá conta de administrar aquilo que sabiamente conseguiu. Mas aqui o texto está dizendo que Deus fez então um plano sábio para a nossa salvação, mas na execução desse plano Deus foi prudente, foi capaz, foi suficiente, foi adequado. Por isso cada ponto da nossa salvação, cada área da nossa salvação, irmãos, foi planejada por Deus e agora é executada pelo Filho. Cada parte, cada pontinho daquilo tudo que acontece na nossa vida foi planejado por Deus e é executado pelo Filho. João, pega água para mim, por favor. Então ele diz assim que esse plano foi sábio, é uma habilidade, um cuidado que Deus teve em fazer o plano, mas uma habilidade também em executar esse plano, e Ele o fez em Cristo Jesus. Segunda coisa que o texto nos diz aí, irmãos, está no versículo 9, quando ele diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, o que Deus fez, irmãos? Depois de planejar a nossa salvação, depois do Filho vir para executar essa salvação, Ele diz assim, Ele nos desvendou o mistério da sua vontade. Mistério aqui, meus irmãos, não é algo oculto que só os mais espirituais têm condição de saber. Não, irmãos, trata aqui de coisas que eram ocultas antes de Cristo vir, coisas sobre a nossa salvação que os antigos do Velho Testamento, embora tenham falado a respeito dela, não tiveram a compreensão delas. Isso era mistério para eles. Então mesmo quando um servo de Deus no passado falou sobre a salvação e falou sobre Cristo, eles não tiveram o conhecimento total disso que nós temos hoje.
porque isso para eles era mistério, mas Deus nos revelou em Cristo. E essa palavra mistério aparece aqui na carta de Paulo 3 vezes, aqui nessa carta aos Efésios, no versículo 3 do capítulo 3, no versículo 32 do capítulo 5 e no versículo 19 do capítulo 6. Mas o melhor entendimento desse mistério de Deus está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Se os irmãos abrirem lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, na primeira carta, capítulo 2, Paulo está falando sobre esse mistério de Deus, ou seja, o conhecimento desse mistério de Deus. E Paulo fala isso falando da sabedoria, e ele diz assim, no versículo 6 em diante, eu vou ler a partir do versículo 6 e os irmãos acompanhem, até o versículo 10, observe o que Paulo fala sobre essa sabedoria, esse mistério de Deus que nos foi revelado. Ele diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério. Olha, falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. É o que está falando, era oculta, e agora ele diz, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui no texto, irmãos? Ele está dizendo que essa sabedoria, que era um mistério, ela nos foi concedida pelo Pai. Quantas vezes você já leu esse versículo aqui e pensou que estava falando do céu, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí você pensou, isso está lá no céu, quando a gente morrer e for para Deus, né? Não, irmãos, é esse mistério que Paulo está falando, porque olha o versículo 10, ele diz assim: mas Deus no-lo revelou. Nós conhecemos esse mistério, irmãos. Ele antes era oculto dos que estavam lá no Velho Testamento, porque eles jamais conheceram o mistério de Deus, por isso mataram Cristo. Mas eles dizem, mas a nós foi dado conhecer os mistérios de Deus, irmãos. Quais são esses mistérios? Os mistérios da vontade de Deus, que Deus preparou Cristo para vir morrer no nosso lugar, para sofrer no nosso lugar, para que através dele nós pudéssemos ter vida eterna, nós pudéssemos morar com o Senhor no céu. Irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Então veja, o Filho veio e nos trouxe o discernimento dessa vontade. Então ele diz aí no texto que ele desvendou esse mistério. Então o mistério dele, né, o mistério que Deus havia planejado lá na eternidade para a nossa salvação, Deus agora nos revela isso em Cristo Jesus. Então o versículo diz assim, versículo 9: desvendando-nos, olha, desvendar é tirar a venda dos olhos, diz desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo Jesus. Então Deus abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos entender e compreender a palavra do Senhor. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz assim, que se o nosso evangelho ainda está oculto, é para os que se perdem que ele está oculto. Não é para os salvos, é para os que se perdem. Ele diz assim, porque nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho e sejam salvos. A nós, irmãos, Deus abriu os olhos, Deus desvendou esses mistérios para que nós pudéssemos compreender a vontade do Senhor para a nossa vida. Qual a vontade do Senhor, irmãos? Na nossa salvação, o propósito de Deus para a nossa salvação. Ele nos desvendou esse mistério, e Ele fez isso, irmãos, conforme o beneplácito da sua vontade que propusera em Cristo Jesus. Então Deus nos traz luz. Terceira coisa, irmãos, está aí no verso
verso 10. Aí esse mistério que nos foi revelado, irmãos, ele diz logo em seguida, diz assim, que tem a ver com aquilo que foi no passado da nossa salvação, mas tem a ver com aquilo que vai acontecer agora. E aí ele diz aí, no versículo 10, diz assim, de fazer convergir nele, olha, convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa palavra, irmãos, convergir, no grego, essa palavra é uma palavra enorme, muito grande, essa palavra. E a tradução literal dessa palavra seria o seguinte: colocar todas as coisas juntos sobre um princípio unificador. Olha o tamanho da palavra. Uma palavra só significa literalmente isso: colocar todas as coisas juntas sob um princípio unificador, ou sobre uma pessoa, debaixo de uma pessoa. Então, quer dizer, irmãos, que Deus, o propósito da sua vontade, aquilo que Deus nos revelou, tem a ver com aquilo que já passou, que é a nossa salvação, mas ele diz assim, também daquilo que Deus fará no futuro. E o que Deus fará no futuro? Qual é a vontade de Deus no futuro? Ele diz assim, de fazer com que todas as coisas sejam colocadas debaixo de Cristo. Então é isso, colocar tudo debaixo de Cristo. Então, irmãos, no final de todas as coisas, Cristo estará sentado no trono, e todas as coisas, irmãos, estarão sujeitas a Ele, estará debaixo do governo dele, do Cristo, porque o reino agora pertence ao Senhor e ao seu Cristo. Então ele está dizendo, irmãos, que no último dia, quando o Senhor voltar, Deus fará com que todas as coisas estejam debaixo do governo soberano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso inclui, irmãos, nossa vida. Isso inclui tudo que vai ser restaurado. Paulo diz que a natureza, a criação, toda a criação aguarda, irmãos, a redenção e a manifestação dos filhos de Deus. Então aguarda esse dia, quando todas as coisas estarão debaixo do governo soberano do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que é usada aqui, irmãos, para dispensação, ele diz assim, na dispensação dos tempos. Essa palavra é uma palavra grega, que dela veio a palavra economia, é administração. Então ele diz assim, debaixo do governo, debaixo da administração de Cristo, dessa administração sábia. Então, no contexto, refere-se à administração na gestão de todas as coisas, num período da história. Qual é esse período aí da história, irmãos? Ele diz assim, na dispensação da plenitude dos tempos. Essa palavra plenitude dos tempos no Novo Testamento, irmãos, é a palavra que compreende o período em que vai desde a manifestação de Jesus como carne aqui no mundo, até a sua volta e o governo eterno do Senhor na eternidade, o governo soberano do Senhor na eternidade. Então a plenitude do tempo é esse período que vai desde o nascimento até a volta do Senhor Jesus Cristo. E ele diz que até chegar a esse tempo, a plenitude desse tempo todo, o Senhor então será o governante absoluto de todas as coisas. E quem é Ele, irmãos? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra plenitude é pleroma, né? Vai mais do que um tempo, né? Contagem. Kairos é uma palavra usada para tempo, mas aqui no caso a plenitude é um pleroma, ou seja, é um tempo que vai além da contagem das horas. É um tempo definido pelo Senhor, do qual Ele está fazendo essa obra e irá completá-la no futuro, para a sua honra e para a sua glória. Concluindo, irmãos, todo esse mistério de sua vontade foi revelado a nós em Cristo Jesus. Olha que glória, irmãos, que bênção, né? Primeira coisa que Paulo diz, irmãos, é que Deus traçou esse plano na eternidade. Esse plano é executado pelo Filho, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. E nele, em Cristo Jesus, Deus nos desvendou os mistérios da sua vontade, para que nós pudéssemos conhecê-lo e conhecer o seu amor e a sua vontade. E a vontade de Cristo constitui, em suma,
né, no ponto do ápice de todas as coisas, em que o seu Filho seja o Senhor de todas as coisas. Paulo disse, irmãos, que Jesus se humilhou e se fez carne, deixou a glória que ele tinha junto do Pai e viveu como um homem. Mas Paulo diz assim, que no final de tudo, o seu nome será tão grandioso, que ao nome dele se dobrará todo joelho e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Senhor, Senhor sobre todas as coisas. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito de Deus para a nossa salvação. A nós, irmãos, só nos resta exaltar, glorificar e bendizer o nosso Deus. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos louvar o Senhor? Vamos. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo
Irmãos, vamos encerrar o nosso culto, vamos receber a bênção. Queremos desejar a todos uma boa semana, debaixo da graça, da unção do nosso Senhor. Vamos receber a bênção e assim encerrar o nosso culto. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Tenha uma boa semana, irmãos.